Neste módulo agora, neste vídeo agora, nós vamos aprender a fazer o que nós já estávamos fazendo no anterior, que é a transposição da voz passiva analítica para a voz passiva sintética ou vice-versa. Eu vou repetir que você pode ser muito demandado com este assunto, porque eles podem cobrar tudo que envolve essa partícula apassivadora. Olha aí na sua telinha que eu vou resgatar um protocolo aqui. Quando eu leio uma frase dizendo constatou-se qualquer coisa, né? Isso significa que qualquer coisa que está aqui nesse X o X foi constatado, significa que o verbo é transitivo direto, o ser é uma partícula apassivadora. Eu repito, que eu já disse lá atrás, que a posição deste ser nem sempre é depois do verbo, às vezes está antes do verbo. Isso vai depender de regras de colocação pronominal. E este X será o sujeito, que vai determinar a concordância deste verbo. Então, olha quanta coisa o seu examinador já pode cobrar. Ele pode cobrar a classificação deste ser, ele pode cobrar a função desse X, que é a função de sujeito, e ele pode cobrar as relações de concordância. Então, só aqui é um 3 em 1, não é? São 3 possibilidades de cobrança a partir de uma única situação. Muitos examinadores, diante dessa frase, constatou-se qualquer coisa foi constatada, perguntariam a função deste ser. Muitos outros examinadores perguntariam a classificação sintática desse X, que é o sujeito. E tantos outros organizadores perguntariam sobre a concordância deste verbo. Eles nunca vão fazer as 3 perguntas juntas, né? Porque, na verdade, para você saber uma, você vai ter que saber a outra. E, às vezes, é mais complexo, aparentemente, porque envolve uma oração. E aí a gente pensa assim. Vou pensar aqui sempre abstraindo. Viu-se, separando errado, tô doida. Viu-se que qualquer coisa, olha, não interessa. Para a sintaxe não vai interessar. Viu-se que a decisão foi um erro. Viu-se que o Estado não tem intenção de flexibilizar a proposta. Viu-se que qualquer coisa. Como é que eu vou pensar? Primeiro eu vou pensar que eu posso dizer viu-se isso. E aí, na hora, quando eu substituo esse que qualquer coisa por isso, na hora eu tenho de saber que este que é uma conjunção integrante e que esta oração que ele está introduzindo é uma oração subordinada substantiva, que são as orações substituíveis por isso. Mas aí eu tenho outra etapa desse protocolo. Viu-se isso equivale isso foi visto. Então significa que o verbo é transitivo direto, o ser é uma PA e esse isso é o sujeito, que é esta oração aqui. Então, vou completar, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. É um sujeito oracional. E é por conta deste sujeito oracional que este verbo está na terceira pessoa do singular. Então é um raciocínio, vale para sujeito nominal, vale para sujeito oracional, mas é um protocolo de raciocínio. Viu-se que qualquer coisa significa viu-se isso. Então a oração é substantiva e o que é conjunção integrante. Mas viu-se isso equivale a isso foi visto. Então o ser é uma PA e esse isso é o sujeito. Aqui agora nós vamos fazer a transposição da passiva analítica para a passiva sintética. O inverso é muito simples, a gente já vai ver. Veja o item. Desde a Idade Média, os seres humanos vinham tentando resolver o problema da escuridão
com velas e artefatos e outros artefatos. Nesse período, eram usadas tochas com fibras torcidas e impregnadas com material inflamável. Eram usadas tochas. O que eram usadas? Tochas. Núcleo do sujeito. Eram usadas voz passiva, porque as tochas não usavam, eram usadas. Verbo auxiliar, o verbo ser e o verbo principal no particípio. Voz passiva, que voz passiva é essa? Analítica. O trecho eram usadas tochas poderia ser corretamente reescrito como usavam-se tochas. Ok. O que ele fez? Eram usadas tochas, voz passiva analítica. Usavam-se tochas, voz passiva sintética. Usavam-se tochas, verbo transitivo direto, mais partícula passivadora, mais sujeito. Tochas eram usadas. A concordância foi mantida, se estivesse aqui usava-se tochas, estaria errado. O tempo verbal continua o mesmo. Então tá certinho, ele só transpôs da passiva analítica para a passiva sintética. 2. Com o surgimento do espaço da igualdade e do Estado-nação, foram implementados mecanismos internos de resolução de conflitos. Foram implementados é a locução verbal. Faz a pergunta ao verbo para achar o sujeito. O que é que foi implementado? Sujeito. Qual é o sujeito? Tudo isso aqui. Mecanismos internos de resolução de conflitos. Qual é o núcleo do sujeito? Mecanismo. O núcleo do sujeito é mecanismos. Isso aqui é voz passiva analítica. Foram implementados mecanismos foram implementados. Em relação à ação de implementar, os mecanismos não agiram, eles não são um agente, eles não implementaram, eles foram alvo da implementação. A locução verbal foram implementados corresponde à forma implementaram-se. Implementaram-se mecanismos. Certinho. Foram implementados voz passiva analítica. Implementaram-se voz passiva sintética. Mecanismos continua a ser o sujeito. E o verbo vai concordar com o sujeito e está no mesmo tempo deste aqui. Foram implementados, implementaram-se. Então, foi uma transposição da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Erguem-se prisões de segurança máxima. A substituição de erguem-se por são erguidas prejudica a correção do período. Não. Erguem-se prisões. Quem ergue alguma coisa. Checklist. É o primeira condição é que o verbo seja transitivo direto. Ok. Erguem-se prisões, prisões são erguidas. Então, o ser é uma PA, está associado a um verbo transitivo direto, está numa frase que pode ser reescrita na passiva analítica. Quer dizer que prisões é o sujeito. Então, o que ele me deu aqui, no item erguem-se prisões, foi uma voz passiva sintética ou pronominal. Substituir erguem-se por são erguidas prisões significa que ele me deu aqui uma voz passiva analítica. É uma mera transposição. Continua tudo como estava, inclusive o sentido. E aí ele diz prejudica. Não, não prejudica. Está errado. Mantém, foi uma mera transposição. 4. Com isso, surgiram então as comissões mistas de conciliação, cuja função era conciliar os dissídios coletivos e, no mesmo momento, criaram-se as juntas de conciliação e julgamento. Vamos ao nosso protocolo. Quem cria alguma coisa, um verbo transitivo direto. Quero saber a função do ser. Criaram-se as juntas, quer dizer que as juntas foram criadas. Pense abstraidamente, ó. Criou-se X, X foi criado. Esse X é o sujeito. As juntas foram criadas. Então o ser é uma PA, tudo isso é para ver a função do ser. E as juntas de conciliação e julgamento é o sujeito. O núcleo é juntas. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir criaram-se
que eu já sei que é voz passiva sintética, por foram criadas. O que ele está me dando? A voz passiva analítica. Ok. Manteve o tempo verbal, fez a concordância certa, tudo certo. 5. Em cerca de 30 cartas, encontram-se alusões ao tempo. Qual a função deste ser? Verbo transitivo direto que encontra algo. Encontram-se alusões, alusões são, olha o presente, alusões são encontradas, tem que ficar de olho nessa flexão, presente, presente. Quer dizer que eu tenho aqui verbo transitivo direto mais partícula passivadora mais sujeito. Estariam preservados o sentido e a correção gramatical do texto caso se substituísse encontram-se por são encontradas, certo? A frase original estava na voz passiva sintética, que é esta aqui, encontram-se alusões, e ele transpôs para a voz passiva analítica, alusões são encontradas, e ele diz que mantém o sentido e a correção, certinho. 6. São considerados inelegíveis os enquadrados nas limitações impostas. Prejudica-se a correção gramatical do período, prejudica-se ao se substituir são considerados por consideram-se. Quem é que é considerado inelegível? Os enquadrados são considerados. Os enquadrados é o sujeito, são considerados é locução verbal de voz passiva analítica. Ele substituiu são considerados por consideram-se. Consideram-se os enquadrados. Que foi que ele me deu? Me deu uma voz passiva sintética. Consideram-se os enquadrados, ele me deu uma voz passiva sintética. Então, ele saiu da voz passiva analítica e caiu na voz passiva sintética. Manteve a concordância certinha, consideram-se certinho. Manteve o tempo, então o item está errado, né? Porque ele diz prejudica-se. Tem que ficar atento a isso, né? 7. Em uma revista, Max Geringer explicou a um leitor que, em certas empresas, para produzir efeitos de competência e modernidade, empregam-se muitas expressões que, de fato, não significam nada. Já sei que é uma PA. Empregam-se muitas expressões são empregadas. Muitas expressões é o sujeito, portanto. Por isso que o verbo está no plural. O trecho empregam-se muitas expressões poderia ser substituído corretamente por são empregadas bastantes expressões, certo? Empregam-se muitas expressões, está na voz passiva sintética, e são empregadas bastantes expressões, está na voz passiva analítica. Foi uma mera transposição. Bastantes aqui, só para não perder a oportunidade, está subordinado a expressões, não é advérbio, é pronome indefinido, muitas, por isso está no plural. E o item está certo, porque ele diz que poderia ser substituído. 8, para terminar. Hoje, no mundo ocidental, se alguém é executado, o braço que mata é, em última instância, o dos cidadãos, o nosso. Se alguém é executado. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a oração se alguém é executado, que expressa uma hipótese, poderia ser reescrita como caso alguém se execute. Não, caso se execute alguém, mas não como caso alguém se execute. Opa, aqui ele me deu duas reescrituras. O trecho original, vou chamar de TO, o trecho original diz se alguém é executado. Este alguém é o sujeito e é um sujeito paciente. Esse alguém não executa ninguém, ele é executado. A frase original está, portanto, na voz passiva analítica. Caso se execute alguém, aí ele substituiu esse se pelo caso, ambos são conjunções de natureza condicional. Caso se execute alguém, olha o se antes do verbo. Caso se execute alguém é a mesma coisa de caso alguém seja executado.
caso alguém seja executado. Bom, esse ser é uma PA associado a um verbo transitivo direto, PA mais verbo transitivo direto mais sujeito, não há objeto direto. E esta frase aqui, caso se execute alguém, esta frase aqui, está na voz passiva sintética, que é a mesma coisa da de cima, que é esse trecho reescrito 1. O trecho reescrito 2 mudou a ordem em relação ao trecho reescrito 1. Caso alguém se execute, opa, o caso continua o caso, o alguém continua sujeito. Só que ele agora está antes do verbo, então leia. Caso alguém execute, esse sujeito é o agente da ação de executar. Caso alguém execute, se é um sujeito agente, não é mais voz passiva. E ele executa quem, este alguém? Ele executa a si mesmo. Este ser é o objeto direto. O objeto direto alvo e o sujeito são a mesma pessoa. Ah, isso aqui, Tereza, lembrei. Isso aqui é voz reflexiva. Bom, então é isso. O nosso examinador pegou uma frase que estava na voz passiva analítica, reescreveu de duas maneiras: voz passiva sintética e voz reflexiva. E ele está dizendo que a frase original, está na passiva analítica, pode ser reescrita da segunda maneira, da primeira maneira, mas não da segunda. Tá certo o item. Tereza, mas olha só mudou a ordem. Só mudou a ordem. Porque caso se execute alguém, o alguém estava no fim. E caso alguém se execute, o alguém estava antes do verbo. Mas a gente tinha visto lá atrás que na voz passiva sintética, em regra, o sujeito está posposto ao verbo. Quando eu pego esse sujeito e coloco antes do verbo, frequentemente eu mudo o sentido e passa a ser voz reflexiva. Porque, veja só, na ordem direta eu leio caso alguém... Qual é o verbo? Execute. Caso alguém execute, eu já entendi que esse alguém praticou uma ação. E aí ele é um sujeito agente. Na verdade, foi uma autoexecução, né? Foi um suicídio, caso alguém se execute. Então, vamos lá. Essa posição do sujeito é importante. Em regra, vou repetir, na voz passiva sintética, o sujeito vem posposto ao verbo. Notou-se X, X foi notado, escutou-se X, X foi escutado, rascunhou-se X, X foi rascunhado, discutiu-se X, X foi discutido. Quando eu coloco esse X antes do verbo, frequentemente eu afeto as relações de sentido. E esse X passa a ser um sujeito agente e paciente. Viu-se X, X foi visto. Voz passiva. Mas X se viu, X viu a si mesmo. Voz reflexiva. Por isso é que, em quase todos os casos, esse X, que era o nosso sujeito paciente, estava posposto ao verbo. Certo? Então, olha aqui para a sua telinha. Veja o que ele está dizendo. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a oração, se alguém é executado, que expressa uma hipótese, poderia ser escrita como: caso alguém se execute, sim, né? Ele só transformou a passiva analítica em passiva sintética, mas não como caso alguém se execute. Caso se execute alguém, pode, e caso alguém se execute, a voz reflexiva não pode, então o item está certo. Tudo estaria gramaticalmente correto, mas haveria uma mudança de sentido. Certo? Então, finalizamos vozes verbais. Daqui a pouco, voltamos com uma outra matéria, que tem relação com esta, daqui a pouco você vai ver qual é.